Já está gravando já? Já? Sim? Podemos? Graças. Bem-vindos, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor tarde para vocês, melhor tarde para nós. Já recebo e declaro que essa é a sua melhor tarde. Já recebo para a minha vida, para a minha família, para a sua, que tudo vai bem, que estamos reinando em vida, temos anjo que trabalha em nosso favor, Cristo habita em nós e está tudo maravilhoso, tudo extraordinário bem. Bem, vamos para mais um conhecimento nessa tarde de quarta-feira, hoje é quarta, dia 31, hoje é o último dia do mês de janeiro, né, de 2024. Maravilha, amanhã já é mês de fevereiro, estamos aqui para levar conhecimento à amada do Senhor, né? Essa igreja imaculada, sem defeito nenhum. Vamos lá. Eu quero já mandar um abraço aos meus inscritos do canal, né? Já peço que você, aonde chegar esse conhecimento, esse vídeo, essas informações do seu amigo aqui, seu irmão em Cristo, J. Fernandes, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Olha o título desse conhecimento, né? Tem uma mensagem, né? E o tema desse conhecimento, dessa cápsula em graça, né? Chama-se Ao Deus Desconhecido. Isso mesmo. Ao Deus Desconhecido. Aí você pode dizer, mas que Deus é esse, né? Que Deus é esse? É um Deus que está oculto de 95% ou mais da população do mundo. É esse conhecimento que eu trago hoje para vocês, abençoado. Então eu quero mandar aqui hoje uns abraços para o meu inscrito, para os inscritos do canal. E quero pedir a você que, se você quiser que eu mande um abraço para você, eu vou mandar um abraço aqui, eu vou citar o nome de alguns aqui, que comentários, né? Uns comentários extraordinários, maravilhosos. Talvez em outro vídeo eu vou ler alguns comentários que mandaram aqui, né? Mas eu quero mandar um abraço aqui já de antemão para o Francisco José. O Francisco José fez uns comentários bem bacana. Tamo junto, meu irmão. O José João, ele disse, eu me inscrevi hoje no canal. Graças, irmão. Muito obrigado lá pela inscrição, tá bom? Ativa o sininho lá para a plataforma já indicar outros vídeos, né? Quando a gente subir lá para você. Deixa o seu like para o YouTube indicar para outras pessoas, né? Para mais pessoas, para esse conhecimento, né? Então ele disse, eu me inscrevi hoje, isso foi ontem, esse comentário, né? O Nelson José de Souza, também vai aqui o meu abraço. O Benoni Teixeira, né? São novos inscritos no canal. O José Itamar e o Anderson Couto, Anderson Couto, se não me falha a memória, né? Vai o meu abraço aqui para todos vocês. Essas pessoas mandou comentaram, é muito bom isso. Agora eu quero também mandar um abraço para o meu amigo apóstolo Eduardo Bezerra, ele está lá em Goiânia, capital do Goiás. Um abraço para você, para a sua família. O pastor Raimundo Rocha, está lá em Tocantins, lá em Palmas. Um abraço ao senhor, à sua família aí. A Leonir de Melo, ela está em Itapecerica da Serra. Nós somos amigos, então conhecemos, ela é inscrita no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindo. A Edna Rodrigues, ela está em São Paulo, capital, ali no bairro de Jardim Umuarama, né? Seu Raimundo, também são pessoas que a gente tem uma estima muito grande. Gidalva, sua esposa, também em São Paulo, capital. O Regivaldo e a Iraci, se sintam amados, abraçados. Divulgue o nosso canal, certo? Divulgue para das suas redes sociais. Vamos fazer esta palavra correr. Agora sim. Vamos para o conhecimento, né? O conhecimento. Eu estou fazendo esse áudio também respondendo ao... Deixa eu ver aqui o nome dele. Eu acho que é ao Anderson Couto, né? Ou não, eu acho que não é Anderson Couto. Eu agora esqueci. Que ele perguntou assim, eu acho que sim. Perguntou assim, comentou assim. Você diz que Deus habita em todos nós. Aí, assim, Deus habita no... Eu vou mudar o nome que ele botou, né? Mas ele botou o nome gays, por exemplo.
Deus habita nos gays, nas lésbicas, nas prostitutas, nos estupradores, e por aí assim, né? Citou um bocado de pessoas. Meu amado irmão, o título desse vídeo dessa mensagem o tema, né? Ao Deus desconhecido. Porque fizeram a humanidade conhecer um Deus que hoje ele não é mais esse Deus. Pintaram um Deus que nunca foi, né? Pintaram um Deus que na verdade não é. Como que descreveram um Deus para a humanidade? Lá no início de tudo. Como que fosse um rei, porque na época, era a época dos reis, não é? Lá no início de tudo eram os reis, na antiguidade, né? E o que é o rei? O rei é um sujeito que está sentado num trono, do lado dele tem o súrdito, não é? Abaixo dele e do súrdito tem o exército, e mais para baixo tem o povo, que sustenta essa hierarquia lá para cima. Foi assim que pintaram o Criador do universo. Que ele está sentado num trono, que tem Jesus assentado na sua direita. Provavelmente esse Deus que eles conhecem está com uma foice na mão para cortar a cabeça de pessoas. Jesus é sentado à direita dele. Abaixo dele tem os anjos. E abaixo dos anjos tem a humanidade, levando chicotada. E o parafuso está apertando. Ontem eu saí, fui resolver um problema na cidade. Aí o sol estava quente, eu falei, vou ficar aqui porque o sol está bastante quente. Aí ele falou assim, amanhã vai estar pior, o homem. Eu falei assim, eu creio que amanhã está melhor. Para mim sempre está bem, nunca está ruim. Para mim está maravilhoso. Aí ele falou assim, o parafuso está apertando cada vez mais. Eu falei assim, mas onde é que está esse parafuso? Quer dizer, é um Deus que está apertando o parafuso para tirar o suco das pessoas. É esse o Deus que pintaram para eles. Esse Deus hoje, aliás, esse Deus nunca existiu. Mas, lá no início, ele lidava com rigor, porque ele lidava com carne, amados. Ele lidava com carne. Porque até a cruz ninguém sabia quem você era. Você não sabia quem você era. As pessoas eram um pedaço de carne, um melhor que o outro. Então, como ele lidava com a carne, e a carne não supria as necessidades, não a necessidade que Deus precisa de alguma coisa, mas os requisitos, a carne não podia suprir, então ele mandava tocar fogo, e tocou fogo, aí veio lá a terra engoliu pessoa. Então ele lidava com carne. Hoje Deus não lida com carne, abençoado. Deus hoje não lida mais com carne. Mas vamos lá. Primeiro eu quero ler aqui Efésios capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz em Efésios, é o Evangelho, tá? O Evangelho, porque o sistema religioso evangélico, no qual eu fiquei por 32 anos, aqui está um homem, certo? Que estudou, que se profissionalizou, porque é uma profissão de pastor, teologia, certo? E vamos, né? E fica um profissional em arrancar dinheiro das pessoas. Aqui não está um homem que não conhece isso. Eu vivi lá há 32 anos. Fui consagrado a pastor em 95. 95, hein? 1995. Foi 2005 não. Em 95. Fui consagrado a bispo em 2008. E em 2019 os meus olhos se iluminaram. Cristo tirou o meu véu. E eu entendi que não existe mais pastor. Todos os pastores são falsos. Falsos pastores. Por quê? Falsos. Porque eles são maus? Não. Porque não existe pastor. Então, tudo que se intitula de pastor são falsos pastores. Não é porque é uma pessoa mau, é porque não existe pastor. Se não existe, o que diz que é, não é. Então, é falso. Então, quando eu entendi que eu fui 32 anos um falso, então eu entreguei tudo para lá e hoje eu não me intitulo mais isso. Entende? Então, o evangelho, então ele não conhece o evangelho. Eu não conhecia o evangelho, não sabia o que era isso. Porque as pessoas estão pregando Moisés, estão pregando Abraão, estão pregando Noé, dizendo que está pregando o evangelho. Abençoado? O evangelho não é a Bíblia. O evangelho está na Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia não é o evangelho. Nem Marcos, Lucas e João não é o evangelho, certo? Então, quem tem os olhos tapados, os olhos espiritual, tapado, não consegue saber o que é a Bíblia, discernir o que é a palavra de Deus, certo? Mas são zelosos sem entendimento. Vamos lá, o evangelho foi entregue a Paulo no terceiro céu, o apóstolo Shaolo, conhecido como Paulo de Tarso, no terceiro céu.
E ele escreveu de Romanos a Hebreus, 14 epístolas, 10 e mais 4, 14 epístolas. Isso é o evangelho da nova aliança, do novo pacto. É nisso que eu vivo hoje, é isso que eu prego hoje, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que diz esse evangelho no livro de Efésios. O evangelho aos Efésios, no capítulo 6, versículo 8. Vamos ler o 8. Porque vocês sabem, eu estou lendo aqui na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Olha, Deus ele não tem apardinhado, vamos dizer assim. Ele recompensa cada um pelo que ele praticar. Agora, ele pode ser escravo ou ele pode ser livre. Ele pode ser empregado ou ele pode ser patrão. Para Deus não faz diferença. Ele vai recompensar pelaquilo que você está fazendo. Versículo 9. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma. Vocês que são senhores, que são patrão, tratem seus escravos, seus empregados, da mesma forma. Não os ameacem. Não ameacem. Uma vez que vocês sabem, você sabe, que o Senhor deles e o de vocês está no céu. Vocês sabem que o Senhor dele e o Senhor de vocês estão nos céus. Olha bem, está no céu. E ele não faz exceção de pessoa ou diferença entre as pessoas. Então você cuida de tratar bem, porque o Eterno, o Criador, não faz exceção de pessoas. E eu pergunto, já tirando a dúvida de muitas pessoas que têm essa dúvida. O amado lá que perguntou, me explica isso aí. Será se um homem que tem atração por outro homem, uma mulher que tem atração por outra mulher, aí eu vou entrar mais profundo para você entender. A pessoa nasce, a mulher nasce, ela tenta ser mulher, mas não dá certo. O homem tenta ser homem, mas não dá certo. Conversa com eles. E eu pergunto a você, que culpa ele tem? Que culpa que ele tem? A mulher entende que ela não tem prazer com o homem, que ela não nasceu para aquilo. Ela se sente à vontade com outra mulher. Eu te pergunto, ela é culpada de quê, abençoado? De que ela é culpada? Agora vamos aqui, né? Vocês sabem que o Senhor, o teu Senhor, que é hétero, e o Senhor do homossexual, não faz exceção entre o hétero e o homossexual. Entende? Você está fazendo exceção, mas o teu Senhor, que está no céu, é o mesmo dele e não faz exceção. Esse é o Deus do século 21, abençoado. Esse não é o Deus antes da cruz. O Deus antes da cruz lidava com carne. E quando ele lidava com carne, ele ficava furioso. Mas hoje ele não lida mais com carne. Ele matou a carne. Ele matou a carne. E de uma vez que ele matou a carne, ele não te vê mais em carne. Se ele olhar para ti, ele te vê em carne. Se ele quiser olhar para ti na carne, ele vai te ver crucificado com ele lá na cruz. Ele não considera o que a tua carne praticar. O que a carne do ser humano praticar hoje não atrapalha ele com Deus. Atrapalha ele na vivência da vida, na vivência diária. Mas não atrapalha ele com Deus. Ele não faz exceção de pessoas. Vamos prosseguir, que é para a gente não demorar muito nesse. Né? No antigo pacto, abençoado, Deus tratava com a carne, eu já falei isso. No novo pacto, ele trata com o espírito. Então, tu não és carne, tu és um espírito que estás vestido de carne. Por isso que ele não liga mais para a carne. Deus não vê isso, não considera isso. Ele nem te vê mais em carne. E nem eu te vejo. Porque o Evangelho diz para não conhecermos mais ninguém segundo a carne.
Nem ele disse assim, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Quem é Cristo segundo a carne? O Nazareno. De hoje por diante, disse o apóstolo, na época dele, há 2000 anos atrás, não conhecemos mais desse jeito. Porque Cristo não tem mais carne, não tem mais corpo. Mesmo que ele tivesse num corpo, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Porque esse pacto é o pacto dos espíritos e não da carne. Entende, abençoado, isso? Vamos para mais conhecimento. Vamos ler Colossenses 2,13. O Evangelho aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões ou todos os nossos pecados. Abençoado, Deus limpou a humanidade lá na cruz. Lá na cruz a humanidade foi limpa. A humanidade que estava viva, entende isso? Não era eu e você, que a gente não estava aqui nesse mundo. A gente não tinha nada a ver com isso aqui. Nós não temos nada a ver com isso aqui, abençoado. Isso aqui é para nós ser educado, mas nós não estávamos. Ele diz, quando vocês estavam mortos nos pecados. Quando? Antes da cruz. Antes da cruz, ele estava morto nos pecados. Depois da cruz, morto ao pecado. Tu não tem opção de pecar. Deus não deixou mais opção do homem pecar. Aí um dia, eu falei isso para uma pessoa, ele falou assim, quer dizer que agora eu posso matar? Mas tanta coisa para tu falar, caramba. E vai falar logo que pode matar? Pode. Compra um revólver e sai dando tiro por aí em todo mundo. Onde que Deus mandou matar ninguém? Não, já mandou, né? Mas agora não, né? Ele já mandou. Deus já mandou matar? Sim, já mandou. Ele mandou Saul matar o rei, o gado, os animais, as vacas, os touros, os cachorros, os camelos, o homem, as crianças, acabar com tudo do reinado de Meleque. Sim ou não? E porque o cara poupou o rei e o gado gordo, não para trazer oferta para o Senhor. E eu estou pedindo tua oferta, eu quero carne de boi. Se eu comesse carne de gado, diz o Senhor, eu precisava pedir a tu? Se todas as coisas são minhas? Abençoado? Presta atenção. Quando eles estavam mortos nos pecados, Deus deu vida a eles com Cristo. Com Cristo. E perdoou tudo. Esse negócio de tu pedir perdão para Deus, abençoado, é mentira da circuncisão. É mentira desse enganador, desse sistema mentiroso e enganador. Principalmente que eu estou falando desse sistema evangélico, que eu fiquei lá 32 anos. Mas eu não estou falando contra os evangélicos, abençoado. Eu estou dizendo que o sistema engana as pessoas. Cheguei lá e eu aprendi errado para ensinar errado. Eu fui enganado para enganar, mas sem saber. Um falso sem saber. Um falso de boa mente. Um falso de bom grado. Tu já ouviu dizer que de boa vontade, ou acho que é de boa vontade? Não, de boas intenções o cemitério está cheio. E o cara com boa intenção foi apatar uma briga e acabou morrendo. E o cemitério está cheio desses lá, ou não? Mas ele tinha uma boa intenção, mas contou a boa intenção? Não contou, abençoado. A boa intenção que ele tinha resolveu o problema? Não, ele se ferrou. Ele se ferrou. Com boa intenção se ferrou. Entende isso? Então, aqui, ó, eles estavam mortos antes da cruz. Na cruz, Cristo deu vida a eles e perdoou tudo, fez uma limpeza, mas o sistema sujou de novo, entulhou a mente das pessoas com lixo religioso. Que Deus está apertando parafuso, que Deus está com um facão na mão, que Deus mandou um monte de demônio comer o arroz da pessoa. Eu nunca vi demônio comer arroz. Beber o café do cara. Demônio agora bebe café. Porque se não der o dízimo, o devorador vai beber teu café, vai comer teu arroz, vai comer teu feijão, vai queimar tua geladeira, mas isso faz sentido onde, cambã? É esse sistema aí. Versículo de... Vamos ler. Então, Cristo te deu vida e te perdoou. Deu vida ao espírito que estava separado, estava morto. Ele resolveu essa questão aí. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que é todo, excede, provém de Deus. Esse poder que excede tudo provém de Deus e não de nós.
Mas temos esse tesouro, diz o Evangelho. O vaso de barro, quem dá vida é um tesouro. E o tesouro é um filho de Deus, que Deus habita nele, se fez um com ele. Entende isso? Entende? João 17, 23. Vamos entender isso aqui. Livro de João, livro histórico de João. A Bíblia é todo um livro histórico, mas como João diz que é evangelho e não é um livro que conta a história do Nazareno, a trajetória de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João nunca foi evangelho nem Novo Testamento. É um livro histórico que conta a história, que narra. História não é história de mentira, é a história real, mas ele narra o que aconteceu na vida, na trajetória de Jesus de Nazaré, né? E Auxa, perdão, até, né? Desde o nascimento, desde a concepção, né? Que a Miriam foi visitada pelo anjo e concebeu e deu à luz, e ele cresceu, e ele foi crucificado, e ele ressuscitou. Pronto, isso contou, narrou a trajetória do Nazareno. E olha no capítulo 17, depois da ressurreição, acredito eu aqui, eu acho que sim, talvez sim ou talvez não. Ele ressuscitou no capítulo 20. Mas no 17 ele faz uma oração conhecida no sistema religioso como a oração sacerdotal. Ele diz assim, eu nele, Jesus dizendo, eu nele e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade. Unidade é 2, 3 ou mais, abençoado. Unidade é 1. Então vamos explicar isso aqui. Deus, Jesus e o povo, o mundo de pessoas. Aí Jesus está dizendo assim, eu neles. Vamos falar isso numa pessoa para ser mais compreensível, mais fácil de entender. Vamos botar aqui. Um homossexual, Jesus e Deus. Porque quando ele diz assim, eu neles está incluído todo mundo? Alguém pode dizer assim, mas aqui ele está falando para os discípulos dele. Sim, é verdade. Então vamos botar aqui Pedro, Jesus e Deus. Jesus dizendo assim, eu neles, nele, não é eu junto deles, não é eu com ele, eu nele. O filho, antes de nascer, está junto com a mãe? Está com a mãe ou está na mãe? Está na mãe. Tu vê duas pessoas ou só vê uma? Só vejo uma, tá bom. Jesus nele, aí tinha duas pessoas ou tinha só uma agora? Não, só tinha uma. Então, Jesus nele e Deus em Jesus. Quantas pessoas existiam? Uma. Uma pessoa. Mas ele não está falando eu nele, eu neles. Eu neles e o Senhor em mim. Para que todos, engloba todos ou não? Engloba. Engloba a meretriz ou não? Engloba. Engloba o homossexual ou não? Engloba o estrupador ou não? Engloba o assassino ou não? Todos. Todos é todos ou um bocado? Todos. Seja levados. Não é ele que vai, ele foi levados. Todos fomos levados. Não, fomos na maneira de falar. Mas não é nós que fomos, é eles foram levados. Eles foram levados. Todos foram levados à completa unidade. Então, o mundo inteiro de seres humanos se fez um com ele na cruz. Mas isso não é na carne. Ele se fez um contigo que és um tesouro no vaso de barro, um espírito, um filho do Altíssimo. Salmo 82:6. Vós sois deuses, meus filhos. Se eu sou espírito, eu sou um Deus. Tu és meu filho, tu és um Deus, vestido de carne e pele, ossos e nervo. Jó 10:11. Então, naquela meretriz, meu abençoado irmão, o espírito dela e o de Deus é o mesmo.
Naquele homossexual, aquele espírito é o mesmo. Eu e ele, você, somos um em Cristo. Cristo está no espírito dele e não na carne dele. Entende? Eu estou falando para quem tem olhos iluminados, e se você não tem ainda, e prestar atenção e querer, Cristo tira o véu, para você entender o que foi feito no Calvário. Porque esse maldito sistema enganador não deixa, não tem interesse que você saiba o que aconteceu no Calvário. Ele só diz que Cristo ressuscitou e está lá no céu, e um dia vai voltar, e você vai ficar e vai para os quintos dos infernos. É isso que eles dizem. Vamos voltar em Efésios 2,19. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus. Agora vocês não são mais estranhos. Dizendo Paulo ao povo que estava vivo com ele, depois da cruz. Nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus. Membro abençoado, membro. É desligado ou é um corpo só? Esse membro da família de Deus não é físico, tá? O evangelho não prega para a carne. Deus vai te dar um casamento. Deus vai te dar um carro, irmão. Deus me revelou lá, canta de cária, que vai te dar um emprego. Isso é uma verdadeira mente do diabo. A mente de Cristo fala para os deuses, para os filhos, para os deuses, para os espíritos justos e feito perfeito. Vocês agora são da própria família e membro da família de Deus. A família de Deus não é mais carne, é espírito. Deus é espírito e gerou uma família, espírito. E cidadãos que pertencem ao povo dele. Compreende isso, abençoado? Vamos crescer nesse conhecimento, vamos crescendo. Vamos entender o que é isto. Vamos entender o que é isso. E como devemos nos comportar nesse novo pacto. Viver essa nova aliança. Reinar em vida por Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,4. Isso é o evangelho. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós andamos num corpo de carne. Nós não somos carne. Esse corpo de carne é o nosso robô. É a nossa marionete. Nós andamos num corpo de carne, mas não somos carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Versículo de número 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amado, isso que está formado nos religiosos, isso que os religiosos eles têm dentro dele, é uma fortaleza. Não, Deus não está no homossexual. Como que Deus vai morar dentro de uma prostituta? Isso é uma fortaleza do engano da religião. Mas as nossas armas são poderosas para desfazer, destruir, desmanchar essa fortaleza e te dar a mente de Cristo ativada em você. Vamos ler João, versículo 6, capítulo 63. Voltar lá em João. O Espírito é que vivifica, o Espírito é que dá vida. A carne para nada aproveita. O Espírito é quem dá vida à carne. É essa a palavra. O Espírito é que vivifica. Tu és um Espírito vivificado para vivificar a tua carne. Tu és como um software que anima a máquina. Eu estou gravando aqui com a máquina, né? Mesmo pequenininha, mas tem um software. Se tirar esse software da máquina, a máquina nem acende mais. Tu és como um software que anima essa máquina. E esse software é chamado Deus, Filho do Altíssimo. Que mesmo estando
vestido dela está a ano-luz dela. E o que ela praticar não pode te afetar, porque assim afetava o próprio Deus, porque ele se fez um contigo. Tu em mim e eu neles. Chegou a unidade. A unidade é um. Entende isso, abençoado? A palavra que eu estou falando, disse ele, é espírito e vida. Ou seja, tu estás vendo a minha carne, mas estás ouvindo o meu espírito, e isso é vida. Vamos ver esse espírito como que é aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A universal assembleia, chegaste. O 22 diz assim, chegaste. A universal assembleia. Não é essa coisa que tem aí na esquina não, tá? A assembleia é ajuntamento de pessoas. Aqui, no caso, ajuntamento de espíritos. Os espíritos aí vieram aqui para uma festa dos deuses. A igreja dos primogênitos. Por que dois primogênitos? Porque primogênito no céu é um, mas quando Deus criou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres espiritual, que chamou de filho, ele criou com uma única palavra no mesmo dia. Então nós somos os primogênitos, o primeiro filho. Todos foram criados assim, já. Então não tem um primogênito e o outro, não. A igreja, dois primogênitos, dois espíritos, que estão escritas nos céus. Não é no céu, é nos céus. Existe o céu e os céus. Estão escritas nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos feito perfeitos. Então tu és um espírito justo feito perfeito. Deus habita em ti. Habita em ti, no homossexual, na mulher que tem paixão por outra mulher, no caba que assassinou uma criança, no caba que estrupou uma criança, na criança que foi estrupada, na meretriz. E isso que foi feito na carne, Deus não considera mais. Porque Deus ama tanto a ti, que é um filho dele eterno, que ele matou a carne para não se incomodar contigo. Entende? Para não entristecer contigo. Por isso, abençoados, Deus não te vê mais em carne. Carne não conta mais para ele. Nesse novo pacto, nessa nova aliança. Estamos na aliança dos espíritos. Agora somos espíritos justos e feitos e perfeitos. É assim que eu te vejo. Hoje eu consigo atravessar o véu e ver que dentro desse véu, chamado Maria, Pedro, Antônio, e tem lá um espírito justo e feito perfeito. Ali dentro tem um Deus. Ou melhor, eu posso até dizer uma coisa melhor. Você é o meu eu fora de mim, porque lá somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Nós nem somos irmão. Isso é uma coisa de humanidade. Nós não somos irmão. Nós somos um em Cristo. Tu em mim e eles em mim. Eu neles e tu em mim. Chegam à unidade. Então a humanidade em espírito é um só em Cristo. Entende isso, abençoado? Vamos crescendo, vamos crescendo. O que você acha que é pecado, não é. O que a humanidade acha que é pecado, não é, abençoado. E não é eu que estou dizendo, não. Ele tirou o pecado do mundo, que era a lei de Moisés. Ele cumpriu a lei e tirou do meio. Mas vamos ler. Gálatas 5, 19 ao 21. Livro Evangelho aos Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, presta atenção, adultério. Deus mora num cara que adultera, na mulher que traiu o marido. Obra da carne. Nem é pecado, nem é bombagira, tá?
Isso é uma pombagira. É não, é obra da carne. Está escrito, obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas e as quais são adultério, prostituição, impureza. Isso é uma impura, é obra da carne. Lascívia, idolatria. Não tem nada de preto velho. Essa é uma mentira. Feitiçaria. Não, agora é um chum do lodo. Agora é o enxum da miséria. Agora é a pombagira 7 facadas. Não. Obra da carne. Feitiçaria. E quem está rodando ali? A carne. É a carne ativa, é o diabo ativo. E o diabo não é um espírito, o diabo é a carne. Diabolo, obra carnal. Feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, obra da carne. Inveja, homicídio. Um cara que ganha dinheiro para matar outro. Esse é um próprio demônio, né? Tem tanto demônio encarnado nele que ele nem tá aí. Era assim que eu pensava. São uns perturbados. Eu era um perturbado desse aí. Não conhecia a verdade. Homicídio, obra da carne. É carne matando carne. E isso não incomoda o papai. Não incomoda o papai. É um filho que retorna. É um filho que retorna. E se tu tem um filho que está longe de ti, e ele vai vir para ti, não importa se ele vem de jumento, de cabriolé, de bicicleta, de charrete ou de avião, o que importa é que ele está vindo abençoando. O que tira a pessoa desse mundo é um veículo para levar ele para a verdadeira pátria dele. Entende isso? Quem sabe chegou o dia dele, né? Homicídios, bebedice. Não, aqui é um preto velho. Não, um Zé Pilintra, né? Aí agora é um Zé Pilintra. Obra da carne. Glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, aí é aí que o sistema pega as pessoas. É aí que o sistema engana as pessoas e mete o louco para cima dos irmãozinhos, das coitadinhas, desinformadas. Não herdarão o reino de Deus. Se você não é dizimista, você não vai herdar o reino de Deus. Aí, no caso dele, o reino de Deus é no céu. Não, abençoado, é não. De jeito e maneira. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não tem aparência física, mas ele está dentro de você. Eu te pergunto, como pode um maldito do sistema, mas ele poluiu, sujou tanta mente dos abençoados, dos filhos de Deus, dos espíritos justos e perfeitos, mas a mente humana foi entulhada com tanta lixeira, com tanto lixo, que a pessoa acredita. Como que pode, abençoado? O reino de Deus está dentro de você. Como que pode você ficar fora dele, se ele está dentro de ti? Me fala aí. O reino de Deus não tem aparência física, ele está dentro de você. Como que pode você ficar fora de uma coisa que está dentro de você, abençoado? Faz sentido isso? Faz sentido isso? O reino de Deus é para você reinar em vida. Agora, não herda o reino de Deus quem pratica tais coisas. Quem vive deliberadamente nas obras da carne não herda o reino de Deus. Em outras palavras, não pode reinar em vida por Jesus Cristo. Porque para reinar em vida é preciso receber a abundância da graça, muitas mensagens que vai lavar a tua mente.
Vai tirar a sujeira que o sistema botou desde criança. Que você é culpado da morte de Jesus, que você vai para o inferno, que você não sei o quê, que você tem que fazer crisma, que você tem que passar pelas purificação, que você tem que beber suco e comer pão todo mês, que você precisa de entrar nas águas batismal, que você precisa levar unção do óleo na testa, que você precisa ungir a sola do seu pé, que você tem que passar no caminho do sal, que você tem que levar o gás de arruda, o banho de arruda. Fonte de renda para esse sistema maldito. Entende? E digo eu, tem muitos homens de Deus lá que não sabem o que é isso, mas um bocado sabe, mas a maioria não sabe. Então ele crê nisso, eu acreditava nisso piamente. O reino de Deus é para você reinar, e já está aqui, é o novo pacto, é a nova aliança. Ele deu isso para os filhos. A abundância da graça, o dom da justiça, reinará em vida por Jesus Cristo. Quando você ouve que essa abundância em graça, essa mensagem em graça, você vai se deixando, se querer estudar, marcar os versículos, ler os versículos, Cristo vai tirar o teu véu. Aí vai chegar uma hora que tu vai se ver tão justo, mas tão justo, tão justo, tão justo, que aí tu vai começar a reinar em vida por Jesus. Os religiosos estão esperando reinar depois que morre. Não, é reinar em vida, diz o Evangelho. Vamos crescer mais em graça? Vamos ler mais um versículo aqui. Como Deus te vê hoje, agora mesmo, abençoado? Como Deus vê aquele homossexual agora? Como Deus vê aquela pessoa que está de joelho agora? Eu não vou falar uma coisa, porque será se eu te ofendo de falar a verdade? Será se eu te ofendo falar a verdade ou não? Deus não vai olhar nem para um nem para outro, mas quem está fazendo pior? Uma pessoa que está de joelho pedindo perdão ou uma pessoa que está na vida da orgia? Uma pessoa que está pedindo perdão para ele está numa situação pior do que quem está na orgia. Esse é o Deus desconhecido. A imagem que você tem de Deus é que se você estiver de joelho pedindo perdão, você está pertinho dele. E quem está na orgia está na porta dos quintos dos infernos, né? Não é assim? Never, nunca é assim. Isso não é assim, abençoado. Isso não é assim. Quem está na orgia, na feitiçaria, na bebedeira, no assassinato, no quando a gente leu lá, está nas obras da carne. Deus não considera isso. Ele nem vê isso. Ele não vê nenhum nem outro. Mas eu quero fazer um comparativo aqui contigo. Mas como que ele perdoou todos os teus pecados que tu está pedindo perdão? Ele disse, dos teus pecados eu não me lembrarei mais, e tu está lembrando a ele. Quem é que está ofendendo a ele mais? É quem não está nem falando em nada disso, ou quem está todo dia pedindo perdão? Hein, abençoado? Quem está pedindo perdão não crê no que ele fez. Está pisando o sangue da nova aliança. Um certo dia, assim, faz 4 anos, né, que eu saí do sistema, que Deus me tirou de lá, foi o Eterno que me iluminou minha mente, eu não entendi quem eu sou, e lá não cabe eu e nem ele, e lá não me merece. Não por causa dos irmãos, por causa do sistema. Aí eu fui, falei para uma irmãzinha lá, e ela estava junto do esposo, né? Não, bispo, pelo amor de Deus, como que nós não somos pecadores? Aí eu falei assim, seu Raimundo é seu esposo, não é? É. E ele ama a senhora, sim? Eu tenho certeza que ele me ama, disse ela. Eu disse, eu também. Agora imagine se todo dia que ele chegar aqui em casa, ele está trabalhando, quando ele chegar aqui em casa, você já está ajoelhando no pé dele pedindo perdão. Ele vai ficar contente ou vai ficar com cisma? Não, ele vai ficar com cisma. Ah... E o seu papai? Vai ficar como? Se ele perdoou todos os teus pecados, lançou no mar do esquecimento e diz que não se lembra mais, e tu está lembrando ele todo dia.
Eu nunca parei para pensar nisso. Eu digo, eu estou te falando agora. Agora, a senhora escolhe se quer continuar nessa ignorância, pisando no sangue da nova aliança, ou quer reinar em vida conosco. Nesse pacto maravilhoso da graça. Porque eu não sou um carne, eu sou um espírito. E para mim está tudo bem, eu sou curado, eu sou completo, eu sou perfeito, sem faltar nada, sem defeito nenhum. Eu sou um Deus. A coisa mais linda que existe. Eu sou eterno, eu não vou morrer. Eu sou eterno. Só que eu estou vestido de um corpo que tem validade. Um dia eu vou lançar isso fora de mim, ele vai cair sem vida e eu vou voltar para a minha pátria, de onde sempre eu fui. Eu fui criado lá antes que o mundo existisse. Você é mais velho do que o tempo, abençoado. Quando Deus criou esse mundo, eu e você já estávamos lá. Entende, abençoado? Porque Deus mora em você? Porque Deus mora na moça lá que você citou? E para você que tinha essa dúvida, e para você que não entendia isso, nós estamos na época mais maravilhosa que existiu em todo o tempo. Nós somos uma super raça de deuses. Agora, disse se o rei é menino, nada de fé. Se são meninos em Cristo, acham que são pecador, acham que vão para o inferno, acham que tem que enriquecer esses lobos. Tem muita pessoa que não tem o que comer direito. E eles têm 3, 4 aviões no hangar. Vai dar teu dízimo lá, abençoado. Ele precisa botar Avegás. Combustível do avião dele é Avegás. É caro 1 litro, hein? E o avião é por tonelada. Para encher o tanque dele é 2, 3 toneladas. De um avião pequeno, dos que eles têm pequeno, né? Porque dos grandes é até 80 toneladas. E ele precisa do teu dízimo. Mas ele diz que é para tu dar para Deus. E ele mete na garagem dele. Entende isso, abençoado? Eu espero ter ajudado, eu espero ter iluminado os olhos do teu entendimento. Não que eu ilumine, mas que eu jogo luz e Cristo tira o véu. E a gente se vê num outro vídeo, numa outra oportunidade. Um abraço. E eu amo vocês, porque vocês são eu em Cristo, nós somos um em Cristo. Até uma outra oportunidade, abençoado. Paz eterna para você, ou graça eterna.